A matemática costuma ser muito mal vista pela maior parte das pessoas na nossa sociedade. Na verdade, muitas vezes simplesmente ignorada. Diariamente eu vejo pessoas que, mesmo no curso de exatas, vê a matemática como algo chato e sem sentido, e estuda simplesmente por obrigação. É raro encontrar amantes da matemática. Pessoalmente, eu penso que essa perspectiva se deve ao modo como a matemática nos é apresentada. De fato, enxergá-la apenas como uma ferramenta que pode ser usada para organizar ou resolver certos tipos de problema não a torna tão bonita. Mas na verdade a matemática tem algo mais. Cada vez mais tenho me fascinado com ela. Bom, e aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de uma coisa que eu tenho estudado, que é a equação da continuidade. Bom, de maneira geral, sempre que eu for falar a respeito de alguma coisa, eu vou tentar trazer noções básicas da matemática ou dos conceitos físicos que são interessantes para entender melhor o que vai ser discutido, né? Então, o primeiro conceito que é muito importante nesse tipo de tratamento, o escoamento de um fluido, é a ideia de campo. O campo, na verdade, ele é uma função, né, que associa alguma grandeza a um ponto do espaço. E essa grandeza pode ser uma grandeza escalar ou vetorial. Em outras palavras, o campo escalar ele pode ser entendido como uma transformação que associa um vetor no Rn de n dimensões, né, a um número real. Por exemplo, imagine que a gente tem uma função f que associa o par ordenado xy a algum valor real z, por exemplo. Isso pode ser entendido geometricamente da seguinte maneira. Nós temos um par ordenado xy, ou seja, o nosso domínio aqui é um plano, certo? E um ponto neste plano, ele é associado a algum valor real z. Se nós tivermos uma distribuição contínua de pontos dessa maneira aqui, a gente pode definir, a gente pode acabar desenhando uma superfície, por exemplo. Algo parecido com um papel, sei lá, um troço assim. E o campo vetorial, por outro lado, é uma transformação que associa algum vetor de m dimensões a um vetor de n dimensões, certo? A gente pode pegar, por exemplo, nesse mesmo caso aqui de cima, o seguinte, a gente tem, vamos supor, um campo vetorial R que é associado a um par ordenado U e V, e isso daqui desenha também uma superfície. Porque veja, para cada valor de U e V, eu vou ter associado um vetor R. E aí eu vou desenhar uma superfície no R3, né? A gente pode escrever esse campo R, por exemplo, como x de UV, y de UV, z de UV. Ou seja, é um vetor que depende de dois parâmetros reais, que é o IV, ok? A gente pode pegar, por exemplo, também representar vetorialmente também uma curva, por exemplo. Imagina uma curva assim e a gente pode escrever essa curva como algum vetor gama que depende de algum parâmetro t. Ou seja, eu tenho um valor real sendo associado a um vetor de duas dimensões, x de t, y de t. Isso daqui nos desenha uma curva, né? Ou uma função. E aí, nesse caso que a gente vai tratar aqui, na verdade, o nosso domínio ele vai ser muito mais genérico, mais abstrato. Imagina que para cada ponto do espaço, vamos imaginar uma folha de papel. Para cada ponto dessa folha de papel, eu tenho uma grandeza física associada. Pode ser o peso, pode ser a densidade, mas se essa grandeza física ela não for permanente, isso significa que ela não é constante com o tempo, então eu posso representá-la como uma grandeza que muda em função do tempo, mas também muda em função da posição, ou seja, a densidade deste ponto aqui não é necessariamente a mesma densidade deste outro ponto. Então, se a gente for representar a densidade
pela letra ρ, esse campo escalar de densidade, ele é um campo que depende da posição x, y, z e do tempo. Então, vamos fazer a seguinte análise. A densidade ela é definida como a razão entre a massa de um objeto pelo volume que ele ocupa, né? Mas se essa densidade não é constante, então pelo menos uma dessas duas variáveis aqui, massa ou volume, também não são constantes. Então, vamos escrever a massa como produto entre a densidade e o volume, né? Mas em termos genéricos, a gente pode escrever o volume como uma integral tripla de 1 em um espaço qualquer, em um determinado volume, que a gente pode escolher arbitrariamente. Bom, o que é que isso significa, né? Ó, veja o seguinte, neste caso aqui de um campo escalar, a gente escreveu uma função que depende de um par ordenado x, y, dessa maneira aqui. O domínio dessa função é alguma região aqui no plano xy. Se eu tenho um campo escalar que depende de x, y e z, significa que o meu domínio, na verdade, vai ser um volume. Então, o objeto ele pode até ser em 4 ou mais dimensões, mas a gente consegue ter um vislumbre desse objeto analisando o seu domínio. Então, imagina que um domínio é algum volume aqui bem definido do espaço, algo assim, sei lá. E calcular a integral tripla em uma região genérica aqui significa justamente calcular este volume, se a gente não tem nenhuma função associada, a função é igual a 1. Mas então, o que é que acontece se a densidade ela não for constante? Bom, vamos presumir que ela seja contínua. Então, ρ é um campo escalar contínuo. Isso significa, pelo teorema de Weierstrass, que existe um valor mínimo e um valor máximo associado a essa função. Ela tem um mínimo e um máximo global, que a gente pode expressar dessa maneira. Ρ mínimo é menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a ρ máximo, certo? A gente pode pegar essa desigualdade e multiplicar por V. Ρ mínimo vezes V tem que ser menor ou igual do que a massa e tem que ser menor ou igual do que ρ máximo multiplicado por V. Vamos fazer a seguinte análise. Se nós estivéssemos calculando um volume abaixo de alguma superfície, bom, imagina que seja uma superfície desta maneira, tem um domínio qualquer aqui, a gente quer calcular o volume abaixo dessa superfície, entre a superfície e o plano x, y. A gente pode aproximar esse volume por um retângulo inferior, que tem a altura de acordo com o valor mínimo desse campo, e por um retângulo superior, que vai ter um volume, obviamente, maior do que o volume abaixo dessa superfície. E aí eu posso dizer, então, que o volume abaixo dessa superfície tem que estar entre esses dois volumes que eu calculei. É uma aproximação bastante grosseira, na verdade. E, neste caso aqui da função do campo escalar de densidade, o que eu estou falando é que a densidade mínima multiplicada pelo volume tem que ser menor ou igual do que, de fato, a massa desse objeto que eu estou calculando, que tem que ser menor do que a densidade máxima multiplicada pelo volume que esse objeto ocupa. Então, é uma aproximação grosseira, né? Se nós particionarmos esse campo, fizermos uma soma de rima e tal, toda uma construção matemática bastante rigorosa, que eu acho que não cabe nesse vídeo agora, mas talvez eu faça no futuro em outro vídeo, nós vemos que a massa, em função do tempo, ela é uma integral tripla em uma região arbitrária do espaço, do campo escalar de densidade em relação a x, y e z. Isso é uma coisa bastante interessante, é um resultado importante. O nosso objetivo com a equação da continuidade é encontrar uma descrição, uma lei que se conserva em todo tipo de escoamento de fluido, né? Então imagine que agora a gente queira calcular, na verdade, a massa mais de uma superfície
e não de um volume. Bom, a gente pode parametrizar essa superfície por um vetor R que depende de dois parâmetros U e V quaisquer. Os vetores tangentes a essa superfície são dados por ∇R, ∇U, ou seja, a derivada parcial do campo vetorial R em relação a U, a derivada parcial do campo vetorial R em relação a V. Tipo, se eu tiver uma superfície assim, é como se eu estivesse pegando um vetor tangente à superfície nessa direção de U constante aqui. Imagina uma linha em que esse parâmetro é constante. E aí, derivar a superfície em relação a V seria um análogo, mas em outra direção. São dois vetores tangentes. Esses dois vetores tangentes, eles vão definir um plano tangente a essa superfície, uma vez que eles são linearmente independentes. Eles formam uma base de um espaço vetorial que é esse plano. Então, se eles são linearmente independentes, o produto vetorial entre esses dois vetores vai ser normal à superfície. E dessa maneira nós conseguimos escrever de maneira bastante precisa, ou seja, equacionar de maneira bastante precisa o plano tangente a essa superfície. E aí, fazendo isso em uma partição bastante grande e tal, com toda aquela construção matemática rigorosa, que na verdade se aproxima um pouco da análise real, né? A gente pode dizer que a área dessa superfície é escrita como uma integral dupla do módulo desse vetor tangente à superfície em relação a U e V. Se nós queremos, então, calcular a massa dessa superfície, nós devemos, vou representar por ms, nós devemos multiplicar a densidade superficial, vou escrever sigma aqui para representá-la, por essa área. Só que repara que aqui, implicitamente, nós estamos indicando que essa densidade ela é constante. Mas e se ela não for constante? Bom, se ela não for constante, construindo um raciocínio análogo ao que nós construímos antes para calcular a massa de um volume, nós definimos uma nova integral, chamada integral de superfície. Então, a gente escreve que a massa dessa superfície é igual à integral de superfície sobre uma superfície S qualquer, da função de densidade superficial, que depende do tempo e do espaço, dA, onde dA é um infinitésimo de área representado justamente pelo vetor normal ao plano tangente à superfície. Eu não diria revisão, porque não foi tão aprofundado assim, também não foi explicado tão claramente. Mas dando essa recapitulada aí, a gente pode entrar então na discussão da equação da continuidade com um pouquinho mais de tranquilidade. Quando a gente trata da equação da continuidade, na verdade a gente está tentando encontrar uma descrição para o movimento de um fluido que respeite o princípio de conservação de massa. A gente define uma grandeza chamada densidade de corrente como J, que depende do tempo e do espaço, igual a densidade do fluido vezes a velocidade de escoamento desse fluido. Aí repara uma coisa bastante interessante. Vamos analisar a unidade, a grandeza dessa densidade de corrente. Bom, densidade ela é dada em unidades de massa por volume, ou seja, comprimento ao cubo. E a velocidade é dado em unidades de comprimento por tempo. Então, se a gente fizer uma manipulaçãozinha aqui, nós vemos que a densidade de corrente ela é dada como uma variação de massa em uma determinada área
dado um intervalo de tempo. Ou seja, é como se nós estivéssemos calculando a quantidade de matéria que passou em uma área qualquer do espaço. Então, se nós integrarmos essa grandeza em uma superfície fechada, então imagine que a gente está analisando um volume, por exemplo, eu vou desenhar uma esfera, ficou até que bonitinha essa esfera. Imagine que a gente está analisando um volume de controle assim, a gente quer analisar o quanto de fluido que entra e sai dessa região aqui. A gente contabiliza o quanto que entra e o quanto que sai, beleza? Em outras palavras, a gente está calculando a taxa de variação de matéria dentro desse volume. Se a gente quer fazer isso, as grandezas que a gente está procurando é massa por tempo, ok? A gente pode integrar essa densidade de corrente e será em uma superfície fechada, porque isso é bastante conveniente, e a gente representa por essa bolinha aqui na integral. E assim nós calculamos o fluxo de matéria nesse volume que nós escolhemos arbitrariamente. E aí, as unidades de medida desse fluxo são justamente massa por tempo. Por tempo. Ok? Eu tinha esquecido de colocar aqui, mas essa área é uma grandeza vetorial. Nós fazemos o produto escalar da densidade de corrente com o vetor normal à área, que também é escolhido arbitrariamente. E aí, por convenção, nós dizemos que esse vetor é positivo quando aponta para fora da superfície que nós estamos analisando. A gente pode escrever essa integral de superfície dessa seguinte maneira. Onde n é um vetor que aponta na direção normal à superfície. Se esse escoamento obedece o princípio de conservação de massa, ou seja, no escoamento desse fluido a quantidade de matéria se conserva, e como trata-se de um meio contínuo, dado duas regiões qualquer no fluido, essa matéria deve percorrer algum caminho contínuo entre essas duas regiões, a taxa de variação de massa deve ser igual ao fluxo de matéria nessa região que a gente está analisando. O que é que isso significa? A taxa de variação de massa deve ser igual ao fluxo de matéria nessa região, escalar dA. Bom, repara que aqui eu coloquei esse sinal de menos, que é justamente por conta da convenção que nós fizemos, de que matéria saindo dessa região é um fluxo positivo, justamente porque o vetor unitário que aponta na direção normal da superfície, ele é positivo quando aponta para fora dela. Isso é apenas uma convenção. Disso, a gente pode escrever que a taxa de variação de massa em relação ao tempo, mais esse fluxo calculado nessa região, nessa superfície S, tem que ser igual a zero. Mas a gente viu agora há pouco o que é massa. A gente pode calcular a massa em um dado volume por essa integral tripla aqui da densidade. Então, a gente está calculando a taxa de variação temporal desta integral tripla. Apenas dessa maneira como está escrito aqui, já está representada de maneira bastante clara a equação da continuidade para o escoamento de um fluido. O que nós escrevemos aqui foi o seguinte: a taxa de variação de massa mais o fluxo de matéria em uma região qualquer que a gente escolha, onde está escoando esse fluido, onde está fluindo esse fluido é foda, né? Tem que ser igual a zero, ou seja, a quantidade de matéria tem que se conservar. Um exemplo simples disso é o seguinte: imagine que você tem uma tubulaçãozinha dessa maneira, que ela afine a ponta aqui, ó,
E a área aqui é muito maior do que a área aqui. Mas a quantidade de matéria que entra aqui tem que ser exatamente igual à quantidade de matéria que sai aqui. E toda matéria tem que percorrer todo esse caminho aqui. Isso significa que a velocidade com que a matéria entra nessa região é menor do que a velocidade com que a matéria sai nessa região. É uma consequência natural da equação da continuidade e do princípio de conservação de massa. Uma maneira interessante de escrever a equação da continuidade é a seguinte. Repara que esta derivada está sendo aplicada nessa integral e não necessariamente os operadores de derivada integral eles comutam, né? Se eu integrar uma função e depois derivar, não necessariamente eu vou voltar exatamente para o mesmo canto. Principalmente se essa derivação e essa integração não forem relacionados à mesma variável. Mas pela regra de Leibniz, se essa integral não está relacionada com a variável de derivação, eu posso passar essa derivada para dentro da integral. Então a gente escreve integral tripla sobre um dado volume V de del t rho dx dy dz. E aqui vai um outro detalhe interessante. Pelo teorema do divergente, eu posso reescrever essa integral de superfície como uma integral tripla sobre exatamente o mesmo volume, uma vez que essa superfície, na verdade, é a superfície que limita esse volume em que eu estou fazendo essa análise, do divergente da densidade de corrente. E bom, como essas integrais estão sendo feitas em cima do mesmo volume, eu posso escrever tudo dentro de uma integral só. E o que a gente fica é com isto daqui. Divergente. Ok? Então a gente tem a integral tripla sobre um volume V qualquer, da derivada temporal do campo escalar de densidade, mais o divergente da densidade de corrente. E isso tem que ser igual a zero. Bom, como isso está sendo feito em cima de qualquer volume e é sempre igual a zero, isso implica que o argumento dessa integral tem que ser nulo. Ou seja, del ρ del t mais o divergente da densidade de corrente tem que ser igual a zero. E isso daqui, senhores, é a equação da continuidade na sua forma diferencial, que é muito mais pequenininha e mais bonitinha. Eu percebi, gravando esse vídeo, que existem muitos conceitos que são utilizados para chegar neste resultado, que ficaria realmente muito grande eu explicar em um vídeo só. Então, isso me faz refletir a respeito do quanto conhecimento a gente precisa adquirir para entender um único resultado em determinado momento da nossa vida acadêmica.